O Carlos Amodeu, que muita gente ainda chama de Amoedo por motivos óbvios, deu uma entrevista coletiva e foi quase que um rito de passagem, assim, de que agora é com ele. Ele é quem manda no Curitiba, embora ainda tenha algumas questões ali relativas à confirmação da SAF e tal, mais, digamos, burocráticas, mas é o Carlos Amodeu. Diz que fala bonito, né? Que é o CEO do Curitiba, então a partir de agora é com ele. Me falaram que ele... E eu queria colocar alguns... Mas me falaram que ele é ligeiro, hein? É rápido? É rápido. É importante porque o Curitiba realmente precisa de soluções urgentes. E o Carlos Amodeu diz que o técnico é realmente o Antônio Carlos Zago, confia no trabalho do Zago e é com ele que o Curitiba vai. Mas é evidente, não pode. O Zago é que nem o sujeito que desce de paraquedas na praia da Normandia no dia do desembarque, do dia D. Ou no Vietnã, no final da guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. Por quê? O Curitiba fez tanta coisa errada nesse ano no departamento de futebol, as contratações de treinador, lá o Antônio Oliveira, os jogadores, a demora para trocar de treinador. O Antônio Zago está tentando juntar os cacos. Então eu acho que realmente esse supervisor aí, como é o nome dele? É o CEO da SAF, Carlos Amodeu. CEO, mas é CEO, cara. Não gosto de CEO. Aliás, eu acho ridículo o Brasil, né, usar termos que não são portugueses, né? Delivery. Por que não fala entrega? Entrega. Né? Tá por que não supervisor, diretor, CEO? Nós estamos muito ridículos, mas vamos lá. Brasileiros à parte, segue o jogo. O Zago tem que tentar consertar o Curitiba. Agora o Curitiba está numa linha de chegada praticamente. Ou ele ganha do Santos e do Internacional e faz 6 pontos e respira, ou vai ser muito difícil, quase impossível evitar o rebaixamento. É uma questão matemática. Eu já não entendo como Carneiro a situação do Zago. Qual que é a tua opinião? Se o Zago tivesse chegado para iniciar um trabalho, o estilo dele daria certo. É um técnico estudioso, é um técnico que gosta de criar sistema, tem ideias modernas. Mas hoje o Curitiba precisa de um choque, um treinador que dê um choque. Mas quem que vai dar o choque? Isso só se enfiar o dedo na tomada. Mas espera aí, Carneiro, isso não é problema nosso. Não, mas isso é o problema da diretoria. Não, mas nós temos que interpretar o que está acontecendo para o torcedor coxa branca. Mas é isso que eu estou interpretando. Esse negócio de jogar tocando a bola para quem tá... Mas é o que o Curitiba tá tentando fazer. Não, sem marcar. O Curitiba tá tentando não tomar gol. Deixa eu terminar. Tocar a bola com marcação leve. Eu assisti contra o Palmeiras. Você entendeu como aconteceu contra o Palmeiras e aconteceu aqui nos jogos anteriores do Zago? Não é para time que tá lutando para não ir para a segunda divisão. Acho que tem que ser no estilo mais bumba, meu boi. É evidente. Agora, esperar adaptar a filosofia do Zago, vai demorar bastante. Quando passar esse mês que vieram os reforços, Curitiba já vai estar na segunda divisão. Agora, eu discordando, evidentemente, do Mafuso, eu acho que o Zago está fazendo o que pode. O problema são a categoria dos jogadores, o nível. Os veteranos foram, né, mal, voltaram mal, né? O Henrique, Júnior Urso, sei lá mais quantos Sim. aí. Os novos não funcionaram, alguns já foram até descartados, e vão mandar embora um monte. Porque, claro, é questão de espaço no elenco. Agora, isso é um processo em pleno Campeonato Brasileiro da Série A. Quer dizer, isso é uma irresponsabilidade da diretoria que foi destituída já pela SAF. Esse Amodeu já tomou o lugar do presidente que gostava de dar entrevista, fazer reuniões com cronista, almoço, sei lá o quê. Então, meu amigo, as cabeças estão rolando, não estão no Alto da Glória? Sim, o Curitiba promete uma série de reforços mandaram agora na janela. O nosso colega Foguetinho também, né? É mesmo? Mandaram embora o Foguetinho. Grande jornalista, estava fazendo o possível para ser assessor de imprensa do Curitiba. Hoje não é fácil. Não, pois tem que ser um mágico, né? Mafuso, fica um pouquinho virado, um pouquinho mais para lá. Para pegar melhor você na câmera. Que a gente vai agora, é interessante, quer dizer, o assessor de imprensa, relações públicas, foi trocado. Evidentemente que esse grupo que assumiu o Curitiba... Eles chegam para dominar tudo. Devem ter outro assessor de imprensa ou algo semelhante, né? Tá.
Então vem o jornalista de Oz, porque tem o mágico de Oz, vem o jornalista de Oz. Pode ser a Oz é um solução. reino muito profícuo. Vamos passar para mais um tema relacionado à entrevista do Carlos Amodeu, que é importante porque, de fato, essa é a reunião aqui com dois jornalistas tão experientes, é importante para a gente justamente decodificar o que vem dos clubes e tal, e falar diretamente para a torcida sem meias palavras. O Amodeu disse o seguinte, eu vou ler aqui, entrevista que ele deu coletiva. Hoje o Curitiba é a 23º no ranking da CBF e nós pretendemos primeiro desenvolver uma política de futebol e uma metodologia para nos próximos 5 anos nós possamos elevar o clube ao top 10 do futebol brasileiro. Ou seja, para um clube que hoje está às voltas aí com a fuga do rebaixamento, ele planeja em 5 anos estar no top 10. É um pouco ousado, ambicioso demais? Qual que é a avaliação? É uma promessa de né? vocês? É um desejo. Agora, para que isso aconteça, e pode acontecer, evidentemente, vai ter que ter investimento. Eles vão ter que antecipar o gasto, que eles têm um investimento no futebol, não sei de quantos milhões, ao longo de 10 anos, que agora já reduziu para 5 anos. Né? Então eles têm um objetivo menor para resolver o problema da bola. Da bola, sim. Não vou entrar na questão patrimonial, Em etc. CT, estádio. Agora, é evidente que se trouxerem, como eu disse outro dia aqui mesmo no nosso debate, se trouxerem aí os jogadores, os craques, e gastar e pagar, claro que antecipa. O fenômeno é quase um desejo do torcedor coxa branca contido há muitos anos, há muito tempo. Né? O Curitiba há muito tempo vem muito mal dirigido, mal tecnicamente. Então ele se contenta com título estadual. Aí fazem aquela foguetório, aquela festinha, aí cai na real. Então, tudo hoje no futebol é investimento. Só que tem algumas SAF que não estão funcionando. Tá aí o Vasco da Gama. Né? Foram lá, a torcida protestou de novo. O Botafogo já estão recusando contas. Chamaram o proprietário da SAF para prestar contas, né, do Botafogo, porque parece que ele mora nos Estados Unidos. Então, enfim, isso aí tudo, esse mundo dos negócios, né, o Mafuz até, como ele advoga na área esportiva com grande competência há muitos anos, ele conhece melhor do que eu como é que funciona a engrenagem econômico-financeira do futebol. Eu confesso que eu estou completamente por fora. O meu tempo era quase um amadorismo, né? Ou era. Os dirigentes, pelo menos, eram amadores. Hoje são todos profissionais. Os jogadores não ganhavam tanto, né? Eu quando comecei a frequentar futebol como torcedor e depois profissionalmente, era um semi-amadorismo. Os jogadores jogavam em troca de um emprego. Sim. Né? Os do Ferroviário na rede ferroviária, os do Atlético no governo do estado, que o Atlético invariavelmente tinha um atleticano no governo, né? Bento Munhoz, o Paulo Pimentel, o Moisés Lupion, Ney Braga, tudo atleticano. Aí parece que o Coxa, o primeiro foi o Jaime Lerner, o Canê e depois o Jaime Lerner, porque o Requião também era atleticano. Muito bem. Esse aspecto, e também o do Curitiba também conseguia emprego, sabe aonde? Na área federal, no INSS, por causa da influência do Major Antônio Couto Pereira. Então os jogadores eram assim. O pessoal que jogava no Água Verde ia trabalhar no Irmãos Tá, né? na construtora, no material de construção. Então era assim que funcionava. Claro que isso mudou, evidente, veio o profissionalismo a partir de 1968, com o Evangelino no Curitiba e o Jofre no Atlético. Hoje, meu amigo, o que esses jogadores ganham é um absurdo para jogar essa bolinha aí. Por isso que eu acho que a coisa está meio confusa. Mas vamos voltar a essa afirmação do Amodeu. Veja só. Ele vai dar uma entrevista coletiva, é a primeira entrevista coletiva, e não fala o que interessa para a torcida. Como é que vai resolver o problema do Curitiba do dia de hoje até a abertura da janela? Daqui 5 anos, tudo bem. Eu estou falando de imediato. Mas imediato é o dinheiro, Mafuz. Mas não dá para contratar até final de junho, Carneiro. Você fala para evitar o rebaixamento? Mas aí que está. Não, é complexo, claro. O quadro é complexo. É isso que ele tem que explicar. É isso que tem que ver o que o Curitiba
tem que fazer ou pretende fazer. Mas é que ele quis o primeiro discurso público, primeira entrevista, ele quis ser otimista. Ele vendeu um peixe, uma ideia. Agora, depende muito desses 2 jogos, entendeu? Esse jogo com o Santos e depois com o Internacional no Alto da Glória, esses 6 pontos aí vão mudar a história do Curitiba nessa temporada. Ou melhora, recupera ou afunda. Olha aqui, ó, eu não sou futurista, não gosto de antecipar nada. Se o Curitiba não ganhar essas 2 partidas, no próximo programa nós estaremos discutindo a queda do Antônio Carlos Zago. E eu quero posicionar, né, o Curitiba joga no sábado com o Santos, no Couto Pereira, como os 2 aqui já disseram, é o próximo adversário. E é importante também colocar uma outra questão, porque eu entendo que há assim um contraste na situação do Curitiba, porque ao mesmo tempo em que existe um otimismo com relação à chegada da SAF, uma perspectiva de mudança até na trajetória do clube, o Curitiba enfrenta, tecnicamente, talvez a sua pior crise na história. São 15 jogos sem uma vitória. É a maior crise. 100 dias sem conseguir vencer. Hoje, 104 dias. 104 dias. Eu disse mais de 100 dias, completou 100 dias há pouco. E a última vez, eu estou pegando a cola aqui, foi contra o Maitá, convenhamos, um time de pouca expressão, na Copa do Brasil, 3-0 em fevereiro. Então, é realmente difícil você encarar assim com um certo otimismo essa situação, né? Mas a bola que vai mostrar, né? A bola que vai ser jogada. E talvez até o Zago, como diz o Mafuz, e aí eu tenho que concordar com o Mafuz, vai depender dele, dos jogadores, para mudar a história. Quer dizer, virar a chave, como se diz na gíria. Porque não tem outra saída. É como dizia o Francisco Horta, lá o presidente do Fluminense, é vencer ou vencer. Porque o Curitiba vai conseguir isso aí é uma fato inédito. Antes da metade do primeiro turno, ele pode tornar inviável a sua permanência na Série A. E há uma limitação, né, Mafuz, do trabalho do técnico. Chega uma hora ontem, como aconteceu com o Atlético, né? O Christian foi lá e resolveu a parada, né? O famoso salvou a lavoura. Exatamente, o Curitiba precisa que alguém também apareça aí. Será que tenha o Aleph Manga? O Aleph Manga é a grande esperança e ele vai começar jogando, né? Porque parece que está tudo resolvido. Agora você imagine a cabeça do Aleph Manga, como é que está, né? O rapaz foi submetido a uma entrevista, a uma acusação, um monte de coisas que afetam o ser humano e a pessoa. Então nós temos que entender tudo isso, a gravidade do momento do futebol brasileiro. O Aleph Manga pode ser essa salvação do Curitiba? Não pode, não acredito. Eu não acredito que seja a solução. O próprio Zago entrou em choque com o Aleph Manga em razão de que ele é daquele jogador que quer a bola no pé, a não ser que ele se adapte ao estilo de jogo que o Zago impõe, de participar do jogo. Mas até chegar lá, até vencer os seus fantasmas desse que surgiram com esse problema, com essa acusação, vai demorar um pouco. Talvez aquele gol fortuito que ele fez contra o Palmeiras possa até motivá-lo a arrumar um pouco a sua cabeça. Mas só o Aleph Manga atribui a Aleph Manga a solução para todos os problemas do Curitiba, não. Aquele gol foi em parceria com o goleiro, o Everton. O Everton. Que falha.